Olá, meu irmão, minha irmã, estamos aí iniciando mais uma semana, né? 26ª semana do Tempo Comum. Uma alegria poder estar com você aqui mais uma vez, nesse dia que nós também celebramos um santo, um grande santo da igreja, nesse dia de São Vicente de Paulo, né? Nós temos aqui a graça na cidade de Novos, temos aí a paróquia São Vicente de Paulo, ali no bairro Interlagos. Uma alegria hoje estar em festa, né? Então, mais uma vez aqui nosso programa Palavra Viva, aqui através da TV Candidez, nosso canal no YouTube também, se você não é inscrito, se inscreva, assista lá as nossas informações, temos informações sobre a busca da intimidade com Deus, doutrina social da igreja, catecismo da igreja católica, teologia do corpo, muita coisa boa, né, onde você pode ali, né, edificar a sua vida espiritual, se edificar e conhecer e crescer nesse conhecimento de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos clamar sobre nós mais uma vez, nessa semana, iniciando essa semana, nessa segunda-feira, o Espírito Santo, para que Ele encha o nosso coração, para que Ele toque na nossa inteligência, convidando a nossa vontade a se abrir a essa palavra que é capaz de transformar a nossa vida, essa palavra que é capaz de fazer o novo em nós, na nossa história, em nossa casa, em nossa família, em nosso coração. Que o Senhor alargue o nosso coração nesse dia, para que sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios de fé, de uma fé viva, sim, de uma fé renovada, de uma esperança firme, de uma caridade ardente, como reza a igreja. Então vamos clamar sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizemos, Senhor. E como estamos aqui para ler a Tua Palavra, para meditar, para rezar a Tua Palavra, para contemplar, nós pedimos, Senhor, o mesmo Espírito, para que nesse mesmo Espírito que a Tua Palavra foi inspirada, nós possamos realizar, assim, esse nosso programa de hoje, né, com todos aqueles que vão acompanhar, que vão assistir esse programa, que estão assistindo aqui, seja pela TV, seja pelo nosso canal. Derrama sobre nós, Senhor, em abundância, abundantemente sobre cada um de nós, a graça do Teu Espírito Santo. Amém. Nós pedimos a intercessão de Nossa Senhora sobre nós, Maria de Nazaré, do glorioso São José. Rogai por nós e valei-nos. Divino Espírito Santo, desceis sobre nós, sobre as nossas famílias e permaneceis para sempre. Amém. Amém. Que alegria, meu irmão, minha irmã. Vamos então, ouvir o Evangelho de hoje, ainda nesse Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, no versículo 46 ao versículo 50. Né? Então, se você que está aí acompanhando, seja na sua liturgia, sua Bíblia, vamos acompanhar aí. Naquele tempo houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando, então pegou uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber essa criança em meu nome estará recebendo a mim, e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse: não proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, estamos aqui, né, diante dessa lição de Jesus, né, essa lição de humildade, essa lição de mansidão, de temperança, né, por parte do Senhor para nós, seja através desse exemplo da criança, assim também como da gente entender muitas vezes aqueles que estão se esforçando para estar com o Senhor, para realizar as coisas do Senhor. Então o texto do Evangelho, né, que a igreja está pregando, está falando para nós hoje, né, hoje também, que além de celebrarmos, né, celebrarmos nossa São Vicente de Paulo, né, esse grande exemplo de homem de Deus, de humildade para nós, porque
Eu tenho certeza que aqueles que costumam acompanhar a vida dos santos sempre podem tirar algo para a vida, né? Para a nossa vida nossa busca por Deus, sua busca de conversão, sua busca de santidade. E São Vicente de Paulo foi esse homem de Deus, né? Então, o Senhor está querendo que, né, nesse evangelho de hoje, colocar um fim, né, nessa discussão de quem é o maior, né, de quem é o melhor. Jesus quer pôr um fim nisso aqui e, ao mesmo tempo, dar aos discípulos, né, essa lição de humildade, né, que chama para junto de si, né, através daquela criança, da pequenez daquela criança, através vamos dizer assim, da vulnerabilidade, né, da criança, nos ensinando também a sermos dependentes de Deus, dependentes dessa graça de Deus. Então Jesus chama essa criança e diz para ele: quem receber essa criança em meu nome estará recebendo a mim, e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Então, ou seja, uma criança que para a sociedade não tem tanto valor, né, vamos dizer assim, ou seja, no sentido, vamos pensar no sentido material, no sentido econômico. Hoje, o grande pensamento, principalmente de alguns casais, a criança é um peso, né? A criança é uma despesa. Vamos pensar, né, com esse pensamento, vamos trazer esse pensamento mundano, né, terrível, né, de alguns casais hoje que querem: eu vou me casar quando eu tiver uma estabilidade financeira, né? Eu vou me casar quando eu estiver bem estabelecido economicamente, já é casado, eu vou curtir a minha vida, fazer as minhas viagens, né? Depois, quem sabe eu penso em ter um filho. Por quê? Porque a criança, o filho, hoje, traz esse peso, né? Tem na mentalidade das pessoas, dos casais, infelizmente, e eu acho que isso é demoníaco, porque as duas grandes características da união matrimonial são justamente o sentido unitivo do casal e o procriativo. Eu preciso estar aberto à vida, eu preciso estar aberto a essa missão de ser pai, de ser mãe, né? Se eu me decidi, se eu prometi, né? Se eu fui chamado a essa vocação matrimonial. Então é triste, né, a gente ter ao nosso redor essa mentalidade, né, demoníaca, acerca das crianças. Então, para Jesus aqui no Evangelho de hoje, né, o que há de mais precioso, né, porque na criança se encarna, né, esse ideal de humildade, confiança que o Senhor sempre viveu. E se nós queremos seguir a Jesus, que sendo Deus se fez criança, né, e sendo grande se fez pequeno, nós devemos nos esvaziar, né? Nós precisamos pedir ao Senhor para nos esvaziar desse nosso orgulho, né? Porque tudo isso é a soberba da vida, né? É a ostentação dos olhos, é aquilo que São João diz nas suas cartas, né? É a ostentação da carne. Então tudo isso nos impede de sermos humildes, né? E a palavra de Deus também vai dizer na carta de São Pedro que Deus resiste aos soberbos. Deus resiste àquele que é soberbo, né? E dá a graça aos humildes. Então, se nós queremos a graça de Deus, se nós queremos desfrutar da bênção de Deus, de tudo aquilo que Deus tem para realizar em nossa vida, em seu plano de amor, nós precisamos pedir ao Senhor esse esvaziamento, né, do nosso orgulho, das nossas vaidades, das nossas paixões. Nós devemos deixar de lado esse desejo, né, de ser grande, esse desejo de ter tudo aquilo que eu preciso ter primeiro para depois, né, me doar no seio de uma família, no meu casamento, com aquela pessoa que Deus me chamou a viver para o resto da minha vida, né, e ser fiel a ela. Então, peçamos esse esvaziamento do nosso orgulho, né, todo o nosso desejo, né, de ser grande nessa terra. Então, é nesse nosso caminho, né, nessa pequena via da nossa vida, né, a gente tem um exemplo também de Santa Teresinha do Menino Jesus, que nos mostra essa pequena via, né, não somente por ter Cristo se feito menino também, mas justamente por isso que ela
traz em si esse título, né, de Santa Teresinha do Menino Jesus, né, porque se fez humilde, se fez pequena com o Menino Jesus. Então, não somente por isso, mas por não ser possível entrar no céu, por nos encontrarmos perdidos mesmo, né, sem a graça de Deus, né, como afirma o Cristo, né, ou seja, ele mesmo diz isso, né? Nós ficamos nessa teimosia de grandeza, que eu posso fazer isso, que eu sei fazer aquilo, tá, né? Querendo um lugar maior, né? Um lugar ao lado do Senhor, e Jesus mesmo disse, né? Ele disse: se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis, né? A gente vê isso lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, versículo 3. Então, meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando esse programa Palavra Viva no dia de hoje, vai com essa reflexão aí, pensa em tudo aquilo que Deus hoje precisa realizar na sua vida através desse esvaziamento do orgulho, das vaidades, dos desejos desordenados, das paixões, né, dessa soberba da vida que muitas vezes tomam conta do nosso coração. Então, que toda essa mentalidade mundana acerca da criança, acerca de ser pequeno, de às vezes não ser reconhecido, tudo isso passa por essa via, essa pequena via de humildade, né, e de amor a Deus que o Senhor quer nos ensinar através da vida de São Vicente de Paulo, através da vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, através da vida de São Pio de Pietrelcina, através de muitos santos que buscaram essa virtude da humildade, da mansidão. Nós precisamos pedir. Então vá rezando assim, vá pedindo ao Senhor essa graça. Jesus, manso e humilde de coração, fazei também do meu coração semelhante ao vosso, e que o Espírito possa já nesse intervalo do nosso programa Palavra Viva e fazendo acontecer esse esvaziamento do nosso orgulho, de tudo aquilo em nós, né, todo esse sentimento de grandeza que há no nosso coração. Já já a gente volta com o nosso programa Palavra Viva nessa segunda-feira. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta com o nosso programa Palavra Viva, né? Nesse dia em que a gente está meditando, refletindo, rezando com esse Evangelho, né? Onde Jesus traz essa lição de humildade, né? E exemplo maior de humildade do que Santa Teresinha do Menino Jesus, ou o próprio São Vicente de Paulo, que celebramos nessa 26ª semana do Tempo Comum, né? Onde também celebramos, né, a morte de Santa Teresinha do Menino Jesus. Vamos pedir ao Senhor, né, e que também, né, nos aproxima, né, estamos próximos aí de celebrar o dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, mas na verdade, né, hoje celebramos, né, o dia da morte mesmo dela, né, nesse dia 27, né, de setembro. E daqui a alguns dias celebraremos o dia de Santa Teresinha. Então, vamos ter esses olhos para ver, né? Para ver no exemplo de Jesus no Evangelho de hoje, que traz consigo, né, aquela criança, né, dando o exemplo para os apóstolos que queriam, né, saber
quem é o maior. Aí também, através da doutrina de Santa Teresinha, né, que grandes sols pode haver no céu. Ou seja, nós seremos grandes, sim, magnânimes, sim, no céu. Lá está a grandeza que nós precisamos, né? Lá está o tesouro que nós buscamos. Lá está tudo que nós precisamos, o suficiente, o único necessário, o primado do absoluto, né? Lá no céu. Só pode haver lá. Né? E que lá só chegam os que neste mundo fizeram violência contra si mesmos para serem sempre menores. É uma violência, né? A renúncia que nós precisamos buscar nessa terra aqui, diante dos bens materiais, diante da ostentação dos nossos olhos, diante daquilo que a gente quer ter, diante dessa estabilidade financeira que os casais procuram, que as pessoas procuram, diante dessa busca incessante de poder, né, que a gente vê na política, que a gente vê nas pessoas que estão aí à frente dos governos, sim, ou de um cargo, ou de um lugar, né, na empresa, né, um status, tudo isso vai passar. Nada disso nós vamos levar. É por isso que precisa haver essa violência. É por isso que o reino dos céus é para os violentos, já vai dizer o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É porque nós precisamos buscar fazer essa violência a nós mesmos, para vencermos a nossa soberba, o nosso orgulho, a nossa autossuficiência, né, e cairmos aos pés daquele que é capaz, né, de nos transformar e trazer esse sentimento de ser menor, de ser servo, de ser aquele que se doa, de ser aquele que se entrega. Então que Deus nos dê hoje, nesse dia, essa graça para compreendermos que, né, como já vai dizer o Padre Antônio Vieira em um dos seus sermões, ele diz assim, que Deus nos dê a graça de compreender isso, né, que as portas do céu estão fabricadas à proporção dos que hão de entrar por elas. Que as portas do céu, elas estão fabricadas à proporção, né, dos que hão de entrar por elas. Sim, a porta do céu é a nossa medida, é a medida daquilo que nós buscamos ser aqui. Da pequenez que nós buscamos viver nessa terra com os nossos, com aquilo que Deus tem colocado na nossa vida e tem nos chamado a viver através da nossa vocação, seja vocação matrimonial, seja vocação religiosa, seja vocação celibatária, seja vocação sacerdotal. Então, Deus nos chama a viver essa medida, né? Nós vivemos na medida da graça que Cristo nos deu. Sim, meus irmãos, nem mais nem menos. Deus nos dá a medida certa. Deus nos dá as graças necessárias para vivermos a sua vontade aqui nessa terra. Então que nesse dia nós possamos rezar assim, pedindo ao Senhor esta graça. Pedindo a graça de compreender, pedindo a graça de vivermos esta pequenez de Santa Teresinha, essa pequenez de São Vicente de Paulo que nesse dia celebramos. Então, nós precisamos pedir ao Senhor essa graça de sermos pequenos, como as crianças, como as criancinhas. Porque se não nos fizermos como elas, como diz Jesus no Evangelho, nós não teremos o reino dos céus. Nós não conseguiremos chegar aonde Deus nos chama. Então, vamos suplicar ao Senhor, né? Vamos suplicar ao Senhor que nos dê essa graça, né? Que nos dê a graça de entrar pelas portas do céu, e que Nossa Senhora possa nos ajudar, ela que é exemplo de humildade, ela que é exemplo de confiança, de fé, ela que é porta do céu, ela que traz esse título de porta do céu. Que Nossa Senhora nos conduza ao coração de Jesus nesse início de semana, que Nossa Senhora nos conduza com os santos, com Santa Teresinha, com São Vicente de Paulo, e nos ajude a sermos pequenos, sim, pequenos para entrar no céu como criancinhas na pureza, porque aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior, diz o Senhor no Evangelho de hoje. Aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior, esse é o maior. Busquemos nessa pequenez hoje, no dia de hoje, em nossas ações, em nossas palavras, fale o necessário. Como muitas vezes nós ficamos preocupados em responder, em refutar, né? E muitas vezes aquilo que vamos falar não edifica ninguém,
não edifica a nossa vida. Sim, em nossos pensamentos, na nossa imaginação, que hoje o Senhor possa purificar todas as nossas lembranças, tudo aquilo que nós trazemos na nossa memória, né? Que não permite que saiamos dessa nossa soberba, saiamos desse patamar de grandeza que há dentro de nós. Que hoje o Senhor possa nos derrubar dos nossos pedestais, sim, dos palcos que nós criamos na nossa vida, para que nós possamos assumir com humildade a vontade do Senhor. Para que nós possamos ser aquele ou aquela entre todos o menor. Esse é o maior, diz o Senhor. Aquele que se faz pequeno, aquele que se faz humilde, aquele que meus irmãos, minhas irmãs, não existe virtude da humildade sem humilhação. Não existe virtude da humildade sem situações em que nós seremos humilhados, que nós ouviremos aquilo que nós não queremos ouvir, que as pessoas até mesmo de uma coisa boa que a gente faz, não vão nos reconhecer, não vão nos elogiar. Eu queria, nesse dia em que a gente celebra São Vicente de Paulo, nesse dia que a gente celebra, né, a morte de Santa Teresinha, que nos apresenta essa doutrina da pequena via, da pequenez, né? Que mesmo as pequenas coisas que nós fazemos com amor, é isso de fato que agrada a Deus. Vamos pedir ao Senhor a graça hoje, e tem uma oração que eu sempre costumo rezar e queria convidar você a rezar comigo, né, nesse programa de hoje, que é justamente a ladainha da humildade, né? Essa ladainha precisa estar presente na nossa vida, precisa nos ajudar a refletir, a meditar, e nós precisamos rezar com constância essa ladainha, né? E me veio ao coração aqui agora essa moção para rezar junto com você, para que você conheça, se você não conhecia, né? Para que nos ajude a sermos pessoas mais humildes, né? Para que nós sejamos grandes um dia no céu, na glória do céu, com aquele que é o grande eu sou, Deus na nossa vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos rezar juntos essa ladainha que fala muito, que nos ajuda a meditar cada dia. Ladainha da humildade. Ó Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-me. Do desejo de ser estimado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser conhecido, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser preferido, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser consultado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser aprovado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser humilhado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser desprezado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de sofrer repulsas, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser caluniado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser esquecido, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser ridicularizado, livrai-me, ó Jesus. Do desejo de ser difamado, livrai-me, ó Jesus. Do receio de ser objeto de suspeita, livrai-me, ó Jesus. Que os outros sejam amados mais do que eu. Jesus, dá-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam estimados mais do que eu. Jesus, dá-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa ser diminuído. Jesus, dá-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado. Jesus, dá-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser louvados e eu desprezado. Jesus, dá-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas. Jesus, dá-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser mais santos do que eu, embora me torne o mais santo quanto me for possível. Jesus, dá-me a graça de desejá-lo. Que bênção, que alegria poder rezar essa ladainha. Mas mais do que rezar, pedir com que essa oração se faça. Fazer com que essa virtude da humildade seja latente em nossa vida, todos os dias, a cada situação, com todas as pessoas que fazem parte direta e indireta da nossa história, do nosso dia a dia.
Peçamos ao Senhor essa graça, essa virtude necessária para alcançarmos a glória do céu, como Santa Teresinha, como São Vicente de Paulo, com todos os santos. Peçamos ao Senhor. Sejamos humildes, meus irmãos, peçamos a Ele essa graça. Que o Senhor abençoe você, abençoe a sua semana. Desejo a você uma excelente semana, uma semana abençoada em Deus. Que o Senhor Jesus vos acompanhe, que Nossa Senhora te guarde aonde quer que você vá. Que o seu santo anjo da guarda te proteja e te governe em todas as suas ações e decisões. Vamos juntos, até o nosso próximo programa Palavra Viva. Deus abençoe você. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.